Incêndio atinge shopping de Votorantim. Funcionários precisaram ser retirados do local. Capotamento em Mairink deixa 6 feridos e um jovem morto. Em São Roque, família cria presépio usando brinquedos. Olá, boa noite. A Polícia Militar apreendeu 4.500 pinos de cocaína, além de 2 bombas de dinamite em uma casa no Jardim São Judas, em Itu. 3 pessoas foram detidas. Homens da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, foram mobilizados para atender a ocorrência. A droga e as bombas de dinamite estavam nesta casa desocupada. Foi denúncia anônima, que é uma casa que estava sendo usada para a prática de delitos. O denunciante soube precisar qual que é o delito especificamente. E no local, quando chegou as viaturas, motocicleta, alguns indivíduos correram e foi encontrado aproximadamente 4.200 porções de cocaína e 2 pastas de emulsão, que são explosivos. No momento da chegada da polícia, 3 homens foram detidos. Um deles confessou já ter cumprido pena. Foram encaminhados 3 indivíduos para a delegacia. Então aí lá o delegado vai verificar quem ele tem a convicção de atuar em flagrante e quem que não tem essa necessidade. A polícia suspeita que os explosivos seriam usados para roubos a caixas eletrônicos. O GAT recolheu as bombas para destruí-las em um local seguro. Assustados com a ocorrência dessa tarde, os moradores do bairro São Judas não quiseram dar entrevista. Mas, segundo eles, o local é sempre tranquilo. Em Sorocaba, um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Tulipas. O suspeito foi preso quando saía de casa neste carro. Foram encontrados 3 pacotes com 210 porções de crack. A polícia já investigava o rapaz após denúncia anônima. Na casa dele, dentro do guarda-roupas, foram encontrados outros 1.000 tubetes e maconha. Pinos vazios, balança de precisão e dinheiro também estavam na casa do rapaz, que está à disposição da justiça. Um homem foi preso suspeito de roubar uma lotérica no centro de Mairink. De acordo com a guarda municipal, o homem já tinha passagens pela polícia. Ninguém ficou ferido e o suspeito permanece à disposição da justiça. Um incêndio atingiu um shopping em Votorantim. O fogo teve início em uma loja de materiais para construção. Funcionários precisaram ser retirados do local. O incêndio começou na parte elétrica do estoque da loja. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo não atingiu os produtos, somente a fiação e o forro. A brigada de incêndio do próprio shopping conseguiu controlar as chamas antes da chegada de clientes. Por conta do risco e da fumaça que chegou a outras lojas, todos os funcionários tiveram que esperar do lado de fora. O shopping foi reaberto depois de 1 hora. Ninguém ficou ferido. Nosso trabalho foi de inspecionar todos os locais, realmente ter certeza que ninguém ficou, nenhum funcionário machucado, nem nada. E também daí de confirmar se todos os pequenos focos já tinham sido realmente extintos. E o shopping, por meio de nota, informou que por razões de segurança, a ala norte do empreendimento foi isolada para que as equipes pudessem trabalhar e reforçou que o incidente foi rapidamente controlado e o shopping funciona normalmente. Familiares do homem morto durante assalto há quase 1 mês fizeram manifestação pela paz em Sorocaba. O grupo se concentrou na manhã de sábado em frente à paróquia Santo Antônio, no bairro Árvore Grande, e de lá percorreu a Avenida São Paulo. A passeata era acompanhada pela URBS. Familiares carregavam faixas pedindo justiça e paz. Um pai de família honesto que trabalha, não tem direitos humanos para ele? Direitos humanos só para os que estão na cadeia? Os que estão matando, usando droga, fazendo tudo errado? Outro pedido era por mais segurança. Importa-se se é com uma pessoa fazendo protesto, se é com todos, como muita gente que não veio, então tem que tentar reivindicar e virar o jogo. Eles vestiam uma camisa com o rosto do operador de máquinas Manuel Lopes de Oliveira, morto no dia 23 de novembro, quando ia sacar dinheiro nesta agência bancária. No mesmo final de semana, a polícia deteve na rodovia Raposo Tavares 3 suspeitos de participação no latrocínio. Um deles era menor de idade e foi encaminhado à Fundação Casa.
A viúva da vítima pede punição mais rigorosa ao adolescente. Se ele está preparado para andar na rua usando droga e usando um revólver na cintura para tirar um pai de família, ou seja lá quem for, matando pessoas do bem, ele tem que sair da Fundação Casa, sim, mas ir para a cadeia. E lá cumprir até os determinados anos que tem que cumprir. O grupo parou em frente à agência e ali rezou. Em seguida, foi para o centro da cidade. Um casal que estava em uma moto morreu depois de ser atingido por um carro de luxo que fez uma ultrapassagem em local proibido na João Leme dos Santos, em Salto de Pirapora. O motoqueiro de 27 anos morreu no local. E a mulher de 25, que estava na garupa, chegou a ser socorrida, mas também não resistiu. E de acordo com a polícia, o motorista do carro importado estava alcoolizado. Ele foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. E um capotamento na rodovia Castelo Branco, em Mairim, que deixou 6 feridos e um jovem morto. O carro com placas de Barueri ficou completamente destruído e o teto precisou ser removido para o resgate de vítimas. Partes do carro, roupas e brinquedos ficaram espalhados pelo canteiro central. 7 pessoas estavam no carro. Um dos passageiros, Lucas Silva Martins, de 19 anos, morreu no local. Os outros ocupantes tiveram ferimentos leves e foram encaminhados a hospitais de Sorocaba e São Roque. Segundo a polícia rodoviária, o acidente pode ter sido causado pela explosão de um dos pneus. A pista chegou a ser totalmente interditada. Também no fim de semana, um carro atingiu uma casa depois de bater em outro veículo no centro de São Roque. Segundo o Corpo de Bombeiros, os 2 automóveis estavam em alta velocidade. No momento do acidente, 2 pessoas estavam na residência. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. 4 pessoas que estavam nos carros tiveram ferimentos leves. E segundo a polícia, um dos motoristas estava embriagado. Ele foi levado à delegacia, pagou fiança no valor de um salário mínimo e depois foi liberado. Em Campo Limpo Paulista, um jovem morreu atropelado por um trem. Segundo a polícia, ele estaria usando o fone de ouvido e por isso não ouviu o barulho do apito da locomotiva. José André Fernandes, de 17 anos, morava com os pais no bairro Botujuru, em Campo Limpo Paulista. Segundo a família, o adolescente deixou de trabalhar recentemente para se dedicar aos estudos, sonho que foi interrompido no sábado. Quando eu saí da minha casa, o menino ficou em casa. O André ficou em casa, eu saí e vim até o mercado. E na minha volta para minha casa, eu fiquei sabendo por telefone. Ligaram para mim e disse: pai, o André levou um tiro. E correndo atrás, fui atrás do que estava acontecendo, chegando lá não era um tiro. A linha de trem onde ocorreu o acidente liga Jundiaí a São Paulo e fica a 2 quilômetros da casa da família. Segundo a polícia, José André caminhava pelos trilhos usando fones de ouvido e não teria escutado o apito da locomotiva. Hipótese que a família descarta. Então eles que apresentam o fone de ouvido. Porque eu estava ao lado do meu filho, na hora que ele estava lá morto, que eu cheguei, antes que a polícia chegasse, eu já estava lá. O que tinha com ele era um celular velho que estava com ele, que eu tinha dado para ele. E esse celular estava desligado, estava dentro do bolso dele, e ele não tinha fone de ouvido. O local do acidente, que é administrado pela CPTM, continua aberto e de livre acesso a pedestres. A família da vítima pede justiça. Espero que a justiça seja feita, porque eu vou longe. A Prefeitura de Sorocaba vai contratar o Instituto Moriá para administrar o Hospital Psiquiátrico Vera Cruz. A decisão foi comunicada no Diário Oficial do Estado e, de acordo com o texto, o Instituto é a única organização social qualificada para a função. O contrato prevê gerenciamento de serviços hospitalares e também de casas terapêuticas. E o Tribunal de Justiça de São Paulo pediu, num prazo de 30 dias, que o Ministério Público desocupe salas do Poder Judiciário de 4 comarcas, entre elas o Fórum de Sorocaba. Veja a reportagem. Na tarde desta segunda, o diretor do Fórum de Sorocaba convocou a imprensa para explicar as necessidades do prédio do Poder Judiciário. De acordo com Jaime Valmer de Freitas, o Fórum, inaugurado há 13 anos, não tem capacidade para receber as salas de que precisa, entre elas instalações para o Juizado de Violência contra a Mulher, inaugurado em setembro, e também para juízes assistentes. Por exemplo, os 2 juízes do Juizado Especial Cível, eles teriam que ser trazidos para a ala onde estão os demais juízes e não ficar na ala dos cartórios, né? Ali seriam 4 salas. Os juízes auxiliares, eles estão em salas para testemunhas,
O juiz diretor não tem uma sala no fórum. O Ministério Público utiliza aqui 23 salas. O juiz fez uma comparação com a cidade de Ribeirão Preto, em que não ocupa prédios no Poder Judiciário. Ribeirão tem 25 varas e Sorocaba tem 20. E elas são cidades que guardam uma similitude muito grande. Significa que Sorocaba está, pelo menos aparentemente, numa perda de 5 varas em face de Ribeirão Preto. Jaime Valmer preferiu não comentar a legalidade da liminar, que determina a desocupação em 30 dias, mas garante que a relação entre as duas instituições é a melhor possível. Nós nos respeitamos muito, nós nos damos muito bem. Então, é algo que está fora dos limites de Sorocaba. Contra a decisão, a Procuradoria-Geral de Justiça, que chefia o Ministério Público Estadual, recorreu ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Em nota, o órgão afirma que a decisão é um ato administrativo ilegal e que as desocupações poderão provocar prejuízos ao interesse público. Moradores do bairro Itanguá 2, em Sorocaba, entraram em contato com a nossa produção para mostrar o quanto a falta de pavimentação gera problemas para eles. Veja só. Rua sem asfalto já é ruim, mas com um buraco desse a situação só piora. Andréia é moradora desta casa e há um mês não consegue tirar o carro da garagem. Tudo porque o buraco causou um desnível entre a rua e a calçada. E claro, o prejuízo foi grande. O problema é que a gente quer sair com o carro e não consegue, né? Paga o carro e não pode usar, né? Tem um tio que tem 83 anos que eu tenho que levar ele no médico e não posso. Na verdade, eu não dirijo, mas meus filhos dirigem e não podem sair. Nem sair passear, nem sair fazer nada, nem fazer nada, não pode fazer nada. Do outro lado da rua, quem sofre é a dona Isa. Por causa do buraco, os motoristas que passam por ali usam a calçada dela como via. Passa, patina ali em cima e chega a jogar pedra nas crianças, né, que estão brincando na frente do meu portão em casa. E eu acho muito perigoso aqui. Quando chove, aquela casa de esquina é a mais afetada. Por ficar no fim da rua, a água desce e invade o imóvel. Quando vem essa situação que dá tempo de a gente evitar, a gente faz uma vala, pega a enxada e faz com que a água desça. Mas dificilmente dá para fazer isso. Quando a gente vê, já chegou. Quando a água não entra pelo portão, é pelo ralo. Dona Zeni teve que improvisar esses tijolos para que outros cômodos não fossem atingidos. Que enche, entope tudo e entra rato, aranha, o que tiver na enxurrada vem para dentro. Os moradores da rua estão em uma área verde considerada irregular e por isso não pagam impostos como o IPTU. Mas se o motivo da falta de asfalto for esse, eles garantem que não há problema. Se eles arrumassem tudo, né, pra gente, a gente paga com certeza, que ninguém nega nada. Não é que a gente não está querendo pagar. A gente paga, se tiver que pagar, a gente paga. Mas que fizessem alguma coisa, né? E sobre isso, nossa equipe entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Sorocaba para saber sobre essa possibilidade da regularização do local. Mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. Mas faça como os moradores do bairro Itanguá 2. Entre em contato com a nossa produção para sugerir reportagens. O nosso site é tvsorocaba.com.br e o telefone 15 32 38 8804. Eu vou repetir, 15 32 38 8804. A terça-feira deve ser de sol. Sorocaba registra mínima de 17 e máxima de 29 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Tatuí, as temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Serquilho registra a mínima de 18 e máxima de 27. Máxima de 29 graus prevista para Jundiaí. Itapetininga tem mínima de 18 graus. O programa Domingo Legal realiza o quadro Construindo um Sonho e desta vez está atendendo ao pedido de uma garota que mora em Itapetininga. Veja que emocionante. 5 pessoas da mesma família morando em 2 cômodos e está numa situação precária. Ela mandou a carta no dia 21 de novembro de 2011. Oi, Celso, tudo bem?
Eu sou a Rafaele Caroline de Matos, tenho 14 anos, sou estudante e estou escrevendo essa carta para pedir a sua ajuda e que meu sonho seja realizado. A casa onde eu moro são 2 cômodos não terminados. Não temos guarda-roupa, guardamos nossas roupas em sacos de lixo e caixas de papelão. O banheiro é horrível, estreito, não está terminado, como o resto da casa. É muito tempo que eu havia orando, acreditando que um dia o meu sonho ia ser realizado pela mão de Deus. Como que pode uma criança de 9 anos ter essa consciência, pai? Só Deus, né? Só o Senhor. Para construir um lar digno de uma família tão especial, precisamos começar do zero. Nada que lembre o passado de sofrimento ficará em pé. O prefeito da cidade de Tapetininga, Luiz de Fiore, estava curioso para conhecer a nova casa da família. Quero aqui parabenizar o SBT, o Celso e a família Matos por ter recebido esse prêmio, esta casa, como presente de Natal. Na semana que vem, essa família mais do que especial irá conhecer a nova casa. Legal, né? E o programa Domingo Legal vai ao ar domingo a partir das 11 da manhã. No Natal, muita gente tem o hábito de montar um presépio. Em São Roque, uma família montou usando criatividade e brinquedos. Veja. Mesa, população 145 bonecos. Alguns acabaram de chegar de avião, outros vieram pela água ou de carro. Esta família até montou uma mesa de piquenique. Gente de todas as épocas. Todo mundo veio para visitar um menino em especial, ali no presépio propriamente dito, com a Sagrada Família e Reis Magos. Tudo de brinquedo. O kit com o presépio veio dos Estados Unidos. Para o clima natalino, tem até boneco de neve. Tudo é do Pablo, 8 anos, que recebeu alguns bonecos que eram do pai, Pablo também. O filho brinca o ano todo com eles, mas na época do Natal deixa os brinquedos aí, paradinhos. Até ajeita um ou outro, mas o cenário é mantido. Esse tempo é mais de deixar aqui mesmo. Fica um clima assim diferente, né? É também uma oportunidade da gente tirar todos os brinquedos da caixa, que durante o ano eles ficam guardados, e a gente tira alguns só para brincar. A ideia de montar o presépio e todo esse cenário em volta está relacionada a esta roda gigante. Ela foi montada pelo tio do Pablo, que tem o costume de fazer o próprio presépio na casa em que mora na cidade de São Paulo. Que tá bem adaptado, dele é bem mais artesanal, bem mais trabalhoso do que esse. A cidade fica sobre uma estrutura montada só esta época do ano, num canto da sala. Foram colocadas peças que lembram árvores. O chão é de carpete. O presépio já tinha sido montado no Natal passado e foram os parentes que insistiram para que ele voltasse. Estavam demorando um pouquinho e como o ano passado ficou muito bonito, a gente achou bem interessante a ideia, eu vim cobrar eles e perguntar quando eles estariam iniciando a montagem. Pai, mãe e filho participaram da montagem do cenário e contaram com uma ajudinha. É um cantinho para a família, mas quem quiser visitar pode vir, não importa a idade. Afinal de contas, voltar a ser criança faz parte da magia do Natal. Bem bonito. O Noticidade termina aqui, fica agora com o SBT Brasil. Tenha uma excelente noite e até amanhã.